A Lagoinha de André Valadão acaba de chegar no Rio de Janeiro. Pois é, muita gente está surpresa com essa manchete que foi publicada pelo Fuxico Gospel. A Lagoinha expande no Rio de Janeiro meses após racha familiar entre André e Felipe Valadão. As pessoas não conseguem entender que agora é a Lagoinha, né? Poxa, como assim a Lagoinha está chegando no Rio de Janeiro? A gente publicou uma matéria sobre isso há meses atrás no site e também, salvo engano, a gente fez algum vídeo, alguma coisa sobre isso. E agora já é oficial, né? A Lagoinha finalmente já foi inaugurada, ou tá para inaugurar, ou já foi inaugurada lá no Rio de Janeiro. E muita gente tem questionado, poxa, peraí, se ela tá aqui no Rio de Janeiro desde 2013, desde 2012, então não é a Lagoinha? Não era a Lagoinha? Não, na verdade era só a placa Lagoinha, como você bem sabe, do problema que envolve, né, a família Valadão, o Felipe, a Mariana e agora, principalmente agora, o André, que é o líder global da igreja. Então, o próprio Felipe Valadão havia falado em um áudio que vazou o ano passado que, embora fosse Lagoinha, ele nem pagava as taxas, nem participava de reuniões, etc. Então, ele era uma coisa muito mais independente. Usava a placa, mas ele tinha uma autonomia no Rio de Janeiro, né, como sendo territorial, regional ali no Rio de Janeiro, uma autonomia que ninguém tem, ou que ninguém tinha dentro da Lagoinha. Mas aí agora a Lagoinha está dando glória a Deus, porque finalmente ela agora, né, consegue ter essa autonomia sobre o estado do Rio de Janeiro, né, sobre as filiais que forem montadas lá. Vamos ler essa matéria publicada pelo Fuxico Gospel, pelo Caio Rangel. Novas unidades estão na Barra, Copacabana, Cabo Frio, Búzios, Campos e Volta Redonda. Não tem na periferia. Desde que André Valadão assumiu em 2022 a liderança global da Igreja Batista da Lagoinha, mais de 70 congregações deixaram de fazer parte da denominação em todo o Brasil. Esse número já supera a centena, pode ter certeza. Entre as baixas esteve a Lagoinha Niterói, até então liderada por Felipe Valadão, cunhado de André, cuja saída ocorreu após um impasse que chegou ao judiciário. Você deve lembrar, né? Apesar das perdas, a igreja anunciou recentemente um novo ciclo de expansão no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas nos canais oficiais da Lagoinha, 6 unidades foram inauguradas, 2 na capital, nos bairros da Barra da Tijuca e Copacabana, e outras 4 em cidades estratégicas da região dos Lagos e interior, Cabo Frio, Búzios, Campos e Volta Redonda. Essa movimentação ocorre apenas 4 meses após o encerramento de uma disputa judicial que colocou André e Felipe, quase aquela dupla sertaneja, né, em lados opostos. O processo, iniciado em agosto de 2024, discutia o uso da marca Lagoinha por igrejas administradas por Felipe no Rio de Janeiro. A ação pedia a retirada imediata do nome e indenização por uso indevido de marca registrada pela sede, localizada em Belo Horizonte. Durante o conflito, Felipe afirmou que sempre agiu de boa fé e com o incentivo de familiares, citando o apoio do pastor Márcio Valadão, que preferiu adotar postura reservada diante do conflito, inclusive muito estranho. O caso ganhou grande repercussão, principalmente quando Ana Paula Valadão e seu marido Gustavo Bessa manifestaram publicamente apoio a Felipe e sua esposa, Mariana Valadão, evidenciando tensões dentro da família. Em dezembro de 2024, Felipe decidiu encerrar o embate jurídico, renomeando suas congregações para Novos Começos. O acordo permitiu que a Lagoinha retomasse projetos de expansão, resultando na abertura das novas unidades no território fluminense. As primeiras desde a resolução da disputa. Fundada em 57 em Belo Horizonte, a Igreja Batista da Lagoinha mantém hoje 18 filiais no exterior e dezenas de congregações espalhadas pelo Brasil. André Valadão, nascido em 16 de outubro de 78, formado em teologia pela Faculdade Batista de Minas Gerais, é atualmente o principal responsável pela condução e crescimento da denominação. Está aqui a igreja que agora vai competir, obviamente, diretamente com a Novos Começos, né? Então, essa disputa que já se arrasta não só de agora, não só deste processo, mas de há anos atrás, internamente uma questão de ordem familiar, agora ela talvez se acirre ainda mais com a chegada agora, né, com a Lagoinha
cuja qual o André Valadão tem autonomia, tem autoridade no Rio de Janeiro. Portanto, agora é Lagoinha versus Novos Começos, isso é indiscutível. Mas não para por aí. Essa matéria não foi para o site ainda, o que eu vou te trazer aqui agora em primeira mão. A Novos Começos também está para inaugurar, está entrando, né, na Flórida, lá em Orlando, no reduto que também agora é comandado pelo André Valadão. Então não é só o André que entra no Rio de Janeiro do Felipe, é o Felipe que também entra lá na Flórida do André. Novos Começos agora também está lá nos Estados Unidos, no quintal do André Valadão. Por isso que eu falo, né? É uma briga de gigantes, é uma briga de família e é uma briga que vai para além, bem para além do que a gente sabe, para além de Novos Começos e Lagoinha. É uma questão de ordem pessoal. E até que ponto isso é positivo para a igreja? Não sei. Enquanto empresa, enquanto empreendimento, eu imagino que seja muito bom, né? De verdade, quando a gente vê esse tipo de concorrência, faz com que cada um se esforce para ser melhor do que o outro e acaba tendo uma estrutura maior, uma estrutura melhor, né? Abrindo espaços onde não tinham, justamente para ter mais números e por aí vai. Do ponto de vista, lembre-se, eu estou falando do ponto de vista do empreendimento, né? Do empreendimento, sim, isso é interessante porque gera uma disputa e a disputa faz com que você não se acomode, faz com que você busque ser cada vez melhor do que o seu concorrente. Agora, é bem verdade que nós não estamos falando de uma padaria, né? Nós não estamos falando aqui de uma marca de sapato, nós estamos falando aqui de igrejas. E aí, enquanto igrejas, essa concorrência, ela obviamente não é nada saudável, né? Não é nada saudável, principalmente porque isso faz com que a disputa familiar se acirre ainda mais, fique ainda mais pesado o clima entre as famílias, né? As famílias, o núcleo familiar que está do lado do André e o núcleo familiar que está do lado do Felipe e da Mariana. Portanto, e também isso se expande inclusive para os próprios membros e pastores. E aí, voltando para o que eu falei em relação à concorrência do ponto de vista do empreendimento, né? Os pastores, que são os vendedores desse negócio, eles vão ser cada vez mais pressionados, cada vez mais cobrados para dar resultado. Então, quando você pensa do ponto de vista, repito, do empreendimento, você vê os pastores vão ser cada vez mais cobrados, talvez sejam um pouco melhor remunerados para poder não irem um para o lado do outro, né? Ficar aquela coisa ali. Então, os pastores podem ser que sejam mais cobrados, mas também mais valorizados. A estrutura da igreja vai passar a ser, ou pode passar a ser, cada vez uma melhor que a outra para manter essa concorrência e ser mais atrativo para as pessoas, mas quando você olha para isso como igreja, aí obviamente você entende que é um problema gravíssimo quando as igrejas elas concorrem entre si, né? Vai todo mundo pro mesmo céu, mas o bom é que vá do meu lado, o bom é que vá nessa casa aqui e não na casa do outro. Ou quem sair dessa casa para ir para aquela casa, a gente precisa desprezar, porque é um traidor, é alguém que não merece ser honrado ou não nos honrou, sabe? Aqueles jargões que a gente ouve sempre, né? Por parte de alguns pastores ciumentos quando perdem membros ou quando perdem até mesmo membros da sua própria liderança para a igreja concorrente. É absurdo, gente. Mas essa é a matéria publicada pelo Fuxico Gospel. Lagoinha expande no Rio de Janeiro, meses após racha familiar entre André e Felipe Valadão. E se você quer continuar também bem informado, é só você acessar diariamente www.fuxicogospel.com.br. Esse é de longe o site mais acessado do mundo gospel e nem é propaganda enganosa. Deixa o teu like, se inscreve e comenta o que você pensa dessa disputa na família Valadão.